Noite, Maria Eduarda, para ver se o pessoal entra para a gente fazer a nossa aula hoje, hein? Ok. Ok. Camila já está aí, eu acho que a Gi está aí também. Maria Eduarda, Bernadette. E aí, como que tá os negócios, Bernadette? Fala aí para nós um pouquinho. Deu uma baixa nas captações. É? Deu. Não sei se foi só para mim, Uhum. Você está mas atuando hoje em alguma região específica? não, Não? não. Na verdade, como eu trabalho bastante com indicação, então eu sempre busco trabalhar em cima dos meus clientes, faço meus anúncios e a partir deles eu vou, mas nas captações tenho sentido uma queda, uma retração, assim. Uhum. Que tipo Mas de anúncio que você está fazendo? é lançamento, tenho Lançamento algumas coisas aqui no o meu escritório é no Estreito, né? no Estreito. Trabalhamos. Daí tem o Biguaçu, tem um Uhum. no Estreito, Balneário, e aí o Opus, que eu estou também trabalhando, o Essência e agora o Terá. Boa. E aí, esse anúncio que você faz é na rede social, é no portal, o que que é? Sim, o Mauro que mais cuida dos anúncios da gente, Mauro, né? Isso, ele que mais cuida, exatamente. entendi. E aí recebe esse lead, começa a fazer o atendimento dele, acompanhamento dele. Isso. Ele também tem apanhado, assim, bastante com ele mudou o site, estamos tentando mudar também, e aí fizemos uma contratação que também não foi aquilo que a gente queria, voltamos atrás, contratamos outro, então estamos um pouco Contratação de quê? de plataforma, na verdade, para uns cursos para melhorar os anúncios e, Uhum, né, nesse sentido. entendi, entendi. Estou com uns 2 clientes, assim, né, buscando imóvel na praia, por isso que eu pedi, né? Não estou conseguindo levar eles para o Essência. Você me Agora, perguntou hoje das coberturas, né? exatamente, né? Por causa das metragens já. Pega Aham. bastante, entende? Tá. Mas não vou desistir. Vamos buscar. O que que eles estão buscando? Na verdade, é investidor, né? Mas também quer usar né? Quer para uso próprio, então não queria menos de 2 quartos, né? Assim, uma metragem. Uhum, Mas eu mandei logo, já no início, Essência, ela mora nos Estados Unidos, né? Tem a sim, família por aqui, e a família já são meus clientes, irmãs, irmãos, então sim. talvez não é ainda a hora, mas estou tentando. Uhum. A gente tem 3 unidades lá no Dália, né? Não sei se você sabe. Sim, eu estava pegando 2 agora dormitórios. todos. Eu peguei foi muito bom, eu não sabia que tinha essas revendas também. Estou vendo essas revendas também, né? Uhum, Alguma coisa nesse sentido que eu estou estudando, porque é como disse eu fiz essa semana, fiz também essa última aula, né,
daqui, que são os 10 passos ali, né? Porque você não vende, né? Sim, Aí eu, essa semana, me deitei um pouco em cima disso, né? Porque você precisa olhar para ti, né? Não adianta olhar para o outro, né? sim, com certeza. Não adianta. Então, eu estava olhando um pouco sobre isso também, né? Uhum. O que falta, né, nesse sentido. Mas ali também diz, né, que você não pode desistir nunca. Então, algumas coisas bem fortes a gente já tem conquistado dentro desses 10 passos. Isso é Que bom. ótimo. E É. você, se você um dia resolver desistir de algo, você desista de desistir. Entende? Sim, exatamente. Gostei. Até anotei aqui. Muito bom. Desista de desistir. Isso. Vamos lá. Paulo, Vamos. Paulo, posso fazer só uma perguntinha? Pode, Posso? Sobre o pode. Luiz Aguiar. Sim. Porque assim, ele foi a porta de entrada, né? Eu conheci ele primeiro, Aham, levei, na verdade, subi só hoje. aham. Eu não vi na hora. Ele estava doente, não? Acidente ou não? O seu Luiz, no final do ano passado, ele descobriu um câncer no cérebro. Olha, E aí, ele fez uma cirurgia, uhum, logo depois que ele descobriu, assim, nessa cirurgia, os médicos tiraram um bom pedaço, assim, do cérebro, né, para tirar esse câncer. E depois disso, ele, ele ficou totalmente diferente, assim, ele já não lembrava de quase nada, afetou. afetou muito, afetou muito. Ok. E já não tinha mais essa energia, essa interação com as pessoas, e ele estava ficando em casa, mas sem interações. Uhum. E aí, vez ou outra, dava uma complicaçãozinha, ele ia para o hospital, logo depois voltava e tal. E estava em casa nessas condições. E aí chegou o domingo agora, daí ele faleceu em casa. Ah, tá. Ok. Então a complicação foi o câncer, né? Daí o Foi o câncer, daí a câncer. Ok. cirurgia, Uhum. e aí, a coisa não teve mais volta, na verdade. Ok. Valeu. Obrigada, tá? Eu conheci aí. Ok. Vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui. Eu acho que vai ser bem interessante, tá? Porque tá aqui Bernadette, Camila, Maria Eduarda, Gi, acho que também está aqui. Eu acredito que todo corretor, no início de carreira, ele passa por esse ponto de interrogação, né? Como encontrar clientes? Aliás, não só no início de carreira, né? Mas em qualquer momento ou qualquer fase da vida de um corretor ou qualquer profissional que trabalha com vendas. Então, eu quero trazer aqui para vocês hoje algumas formas ou alguns canais de aquisição que eu vejo que são essenciais para gerar esse movimento todos os dias e a gente vê cliente aparecendo, né, quase que diariamente, né, sem depender muito de indicação. Logicamente, a indicação aqui, ela entra como um canal de aquisição, tá? E eu vejo que isso é muito pouco explorado pelos profissionais. É o canal de aquisição da indicação. E como que a gente faz para construir todo esse movimento e não precisar da sorte, né? Não precisar daquele cliente que entra no plantão e quer comprar. Não precisar daquele cliente que, na verdade, a gente sofre a venda, ao invés de a gente buscar a venda, não é mesmo? Então, eu vou trazer algumas ideias aqui para a gente poder trabalhar. Mas antes disso, o erro mais comum do corretor hoje e que separa de quem cresce de quem fica parado, tem alguns erros, na verdade, né? A gente tem o corretor que espera, ele fica esperando o telefone tocar, ele acredita que indicações vão surgir do nada, sem ele pedir.
ele fica refém de um ou dois canais de aquisição, por exemplo, ou ele está investindo em tráfego, ou de repente ele está com anúncios lá num portal de anúncios, né? Zap Imóveis, enfim, esses portais. Ele tem, o corretor que fica esperando, normalmente, ele tem o mês que ele vende é o mês gordo, e aí ele fica alguns meses no mês magro, porque não tem venda, e ele fica ali, dependendo da sorte, para fazer os fechamentos dele. Agora, o corretor que cria movimento todos os dias, que se movimenta, que não fica parado dentro de casa, ou dentro do plantão, ou dentro de uma imobiliária, ele fica prospectando ativamente todo dia, ele constrói, ele não fica refém de um ou dois canais de aquisição, ele constrói múltiplos canais, que com esses múltiplos canais, ele aumenta a boca do funil dele, ou seja, ele aumenta a entrada de clientes, a entrada de leads, tá? Porque quando você tem um ou dois, né, o funil ele é assim, né? Então você tem um ou dois aqui, a tua boca está fechadinha assim. Então, à medida que você vai colocando canais de aquisição aqui embaixo na boca do teu funil, o teu funil ele vai aumentando assim. E aí ele vai ficando grande. Quanto maior tiver a boca do funil, mais probabilidade a gente tem de receber novos clientes, de receber novos negócios, novas pessoas interessadas. Então, o corretor que gera movimento, ele gera, na verdade, uma previsibilidade de clientes potenciais. E com isso, com uma previsibilidade de clientes potenciais, ele gera novos negócios constantemente, gera novas oportunidades constantemente, e o resultado dele fica mais consistente, né? Ele consegue ter mais vendas dentro do ano, vamos dizer assim. Então, ele acaba com isso construindo mais oportunidades, como eu falei, né? Os clientes, eles não aparecem por acaso, ou melhor, eles tem vezes que até ele aparece por acaso. É o caso de, não sei se tem alguém, se a Bernadette trabalha com plantão de vendas. O plantão de vendas, ele é sobre isso, né? O cliente aparece lá por acaso, tá passando na frente, a pessoa tá lá, o cliente entrou, né? Então, eu entendo e eu penso que esses clientes, eles não aparecem por acaso, eles são construídos. Cada, cada ação que você faz, pode ser que não na hora, mas depois de um tempo, esse cliente aparece. E isso foi uma construção. Vou dar um exemplo. Uma placa que você coloca num terreno, ou num apartamento, ou numa casa. Isso é uma construção de clientes. Você colocou lá, você fez uma ação. Você, na verdade, quando você coloca uma placa, você coloca quase que um funcionário lá prospectando o cliente. E assim, ó, tem muita gente que hoje vai procurar imóvel e ele vai nas placas. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu estava querendo negociar um imóvel lá na Agronômica, e qual que foi a minha primeira ação? Ir no prédio, ver se tinha alguma placa de vende. Ou seja, a placa de vende que está lá, ela é o meu primeiro contato. Tá? Então tem gente que não dá muito valor para isso, mas isso é um baita canal de aquisição, as placas, tá? Mas antes de qualquer canal, você precisa entender que você não é simplesmente um corretor de imóveis. Você é um consultor de investimento imobiliário, principalmente para vocês que estão trabalhando com os empreendimentos em SPE a preço de custo. Eu costumo dizer que quem vende SPE a preço de custo como apartamento está vendendo errado. SPE a preço de custo se vende como investimento, se vende como multiplicação de patrimônio. A pessoa que está comprando ou que está investindo num SPE, ela está investindo na segurança financeira do futuro dela, ela está investindo na proteção contra a inflação,
ela está investindo numa renda passiva sem dor de cabeça, ela está investindo numa renda passiva para formar uma carteira de locação, e ela está investindo num patrimônio que se valoriza enquanto ela está dormindo. Não é mesmo? Faz sentido? Então, a gente tem que mudar esse mindset, mudar essa crença. Eu não sou um corretor de imóveis, principalmente para quem está trabalhando com SPE. Eu sou um consultor de investimento imobiliário. E quando a gente é um consultor de investimento imobiliário, a gente precisa entender de alguns números. Por quê? Porque quando eu estou oferecendo investimento imobiliário, eu tenho que oferecer algo que vai ser atraente ou até melhor do que um investimento financeiro. Então, para eu dizer para o meu cliente que o meu investimento imobiliário no projeto que eu estou oferecendo para ele é bom, eu preciso entender também um pouco do investimento financeiro para eu poder fazer essa comparação para ele, até deixar ele seguro de que sim, o investimento imobiliário é mais rentável do que o investimento financeiro. Tá bom? Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, a sua missão, ela é conectar o produto certo ao sonho certo. E aqui vem a parte de ser consultivo. Ou seja, para eu oferecer o sonho certo, eu preciso saber qual é o sonho da outra pessoa. Não é mesmo? Como que eu vou oferecer o sonho para Bernadette? Como que eu vou oferecer um sonho para Bernadette se eu não sei qual é o sonho dela? Se eu não sei o que ela vem sonhando durante há algum tempo, ou o que ela vem imaginando, qual é a expectativa de vida dela para os próximos anos, como que eu vou oferecer o sonho para ela, se eu não sei isso? Então, desde então, eu preciso ser consultivo ao ponto de saber qual é o sonho dela. E a diferença que muda tudo é você... A diferença entre sofrer vendas e fazer vendas. Entende? Isso muda completamente o resultado. Quando você vira mais ativo, não fica só esperando o cliente chegar. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de um corretor que sofre vendas, né? Então, uma mensagem fria, normalmente a gente vai querer abordar alguém e a gente manda uma mensagem muito fria para esse cliente e sem contexto. Então, exemplo aqui. Boa tarde. Surgiu algo e lembrei de você. Estou com a oportunidade em um grupo fechado. É uma carta de 100 mil. Ó, isso aqui é para a Camila. É uma carta de 100 mil. A parcela está por 337,30. Porém, se fechar hoje, eu te dou um cashback. E aí, bora aproveitar? Ou seja, esse vendedor de consórcio aqui, ele está oferecendo já no primeiro contato, sem fazer um relacionamento, sem fazer uma conexão. Então, ele está querendo empurrar um produto, ou seja, uma carta de crédito. Qual é o resultado que ele vai ter? Com certeza, ele vai ter uma baixa conversão. Não é mesmo? Agora, diferente do corretor que cava as vendas, que faz as vendas acontecerem. Ele traz uma abordagem já com contexto. Então, aqui, exemplo. Oi, Bernadette, eu vi que você curtiu o nosso post do projeto na Agronômica. Posso te mandar mais detalhes? Temos condições bem interessantes para investidores. Então, ou seja, a Bernadette, ela foi lá no Instagram, buscou alguém que curtiu o post dela sobre o projeto do Opus e ela mandou uma mensagem querendo abrir uma conversa.
Ou seja, ela gerou um contexto. Qual é o contexto? A curtida que ele deu lá no post. Então, ela trouxe alguma conexão para o negócio. Gerou uma abertura. E qual é o resultado que a gente vai ter aqui? Uma alta conversão. Porque gerou um contexto, gerou uma conexão e trouxe uma abertura. Tá? Então, não é uma mensagem que veio do nada. Ela tem um contexto. E esse tipo de coisa aqui, ele é um baita. Nós estávamos falando hoje lá na empresa sobre isso. Tá? Eu estava orientando as meninas a trabalharem com esse formato. Ir em outros perfis de outras pessoas que falam sobre a mesma coisa, busca pessoas que curtiram aquele post, e aí você chama elas. E aqui está exatamente um exemplo de como pode ser buscado. Ou seja, oi Bernadette, eu vi que você curtiu o post tal do fulano tal. E aqui a gente tem uma solução tal. Posso te mandar mais detalhes? Entende? Você traz um contexto, não é uma mensagem muito fria. Essa é a diferença entre sofrer vendas e fazer vendas. Então, aqui eu trago ideias de alguns canais de aquisição e os níveis de consciência do cliente. Cada canal tem um papel na jornada, não existe um atalho para essa conversão. Então, como que a gente pode entender isso? Quando a gente está criando conteúdo, ou seja, quando a gente está criando conteúdo na rede social ou algum outro local, e a pessoa vê o nosso conteúdo, ou ela curte o nosso conteúdo, o que acontece com aquela pessoa? Aquela pessoa, ela me conhece e me considera. E aqui pode ser o conteúdo das redes sociais de forma orgânica, ou pode ser uma abordagem via social selling. Social selling é um termo bem atual que estão usando para a gente fazer um trabalho ativo nas redes sociais, que é buscar essas pessoas via mensagens no particular, enfim. Tá? Então, isso é social selling. Depois que essa pessoa já me conhece e ela já me considera, a gente começa a nutrir ela. Ou seja, a gente começa a fazer follow-up. Como que a gente faz isso? A gente agrega valor. Então, traz conteúdos que agreguem valor, tudo isso olhando para aquilo que a gente quer lá no final. Qual é o resultado que a gente quer? Então, se eu quero vender, por exemplo, um Opus, eu começo a nutrir ela com coisas que vai gerar valor, por exemplo, para aquela localização da agronômica, que, por exemplo, é a beira-mar que vai sair, é o novo trevo ali do SIC que vai sair, é a saída da penitenciária que vai sair dali, vai virar um espaço público. Então, eu começo a agregar valor sem oferecer para ela o Opus, entende? Nesses follow-ups, a gente faz isso. No terceiro nível de consciência é o nível da ativação. E aí você pode fazer isso através de tráfego. Então, depois a gente já conquistou a atenção dessa pessoa. Entende? E aqui a gente começa já a ofertar. E no quarto nível é o nível da conversão. É onde que ela está já está mais certa do que ela quer, já está mais certa de que isso que a gente está oferecendo é a solução para o problema dela ou é o sonho que ela está buscando. E aí sim, a gente marca uma reunião, uma apresentação e um fechamento. Então, esses níveis de consciência, a gente tem que trabalhar em todos eles. É uma construção. Primeiro, a gente passa pelo nível de conteúdo, então a gente cria conteúdo e faz com que as pessoas nos conheçam de forma orgânica. Depois, a gente começa a nutrir ela, gerando cada vez mais valor para aquilo que a gente quer, levar ela, canalizar ela. Depois, a gente começa a fazer ativações e chamar a atenção dela para determinado produto. Vou dar um exemplo aqui. A gente começa
a produzir conteúdo. Enfim, vamos dar um exemplo, conteúdo sobre investimento imobiliário em Florianópolis, tá? Então, a pessoa nos conhece fazendo esse tipo de conteúdo. Depois, a gente passa a fazer conteúdo de nutrição, conteúdos que agregam valor, que é o exemplo que eu dei. Fazer conteúdos que gerem valor para aquele bairro específico que é agronômica, que é Marina, que é saída da penitenciária, que é o novo elevado do SIC. Então, eu já gerei valor ali para aquele bairro da agronômica. O terceiro nível de consciência é você já mostrar para ela o projeto do Opus. Mostrar o projeto, mostrar a área de lazer, mostrar as tipologias e tudo mais. Então, você chama a atenção dela com o produto. E o quarto nível de consciência é aonde ela já tá convencida de que aquilo ali que ela precisa. E aí, sim, nesse nível de consciência, onde já está bem quente, a gente marca a reunião, a gente marca a apresentação e a gente faz fechamento. Então, qual que é o objetivo? Qual que é o nosso objetivo aqui? A gente desenvolver canais com o foco no aumento do nível de consciência do consumidor. Então, a gente fazer essa construção. A gente precisa ter canais em cada nível de consciência. Não a gente ficar sempre empurrando. É como se, né? A gente aqui não é mais, não estamos mais nessa fase, mas é como se a gente saísse para uma balada e a gente sentasse ali do lado de alguém que a gente achou interessante e já pedisse para casar. Ou seja, normalmente é isso que a gente faz. A gente quer já ir direto ao ponto, não é mesmo? O cara saiu para a balada, sentou lá do lado da moça, quer casar comigo? Mas na venda, a gente está fazendo exatamente isso. A gente não está passando por esse processo aqui, ó, por esse nível, pelos níveis de consciência, de conhecer a pessoa, de conectar com essa pessoa, de entender como ela é, de você se apresentar, de você gerar valor pela pessoa que você é, e aí você começar a conquistar essa pessoa, começar a namorar essa pessoa, depois você noivar com essa pessoa, e depois você casar com essa pessoa. Muitas vezes a gente está querendo ir direto para o casamento, tá? E aí o que acontece? O que acontece se alguém chega numa balada, senta do lado de alguém e pede para casar? Será que alguma vez isso já aconteceu? Deu certo? Possivelmente não, né? Possivelmente não. Mas, se a gente for parar para pensar, é isso que a gente vem tentando fazer. Vem tentando ir direto ao ponto, direto para o resultado final, tá? E se a gente faz o processo certo, a gente tende a converter muito mais. Então, eu quero apresentar para vocês e quero clarear para vocês 6 canais de aquisição que eu acredito que são importantíssimos. E aqui não tem aquele que é mais importante, aquele que é menos importante. Eu defendo a ideia de nós termos múltiplos canais de aquisição. Tem gente que trabalha só com os portais, que recebe só lead dos portais. Vai ter leads limitados. Tem gente que trabalha só com tráfego pago, só faz investimento em tráfego pago. Vai ter uma quantidade limitada de leads. Quando a gente aumenta aquilo que eu falei, a boca do nosso funil. Quando a gente tem um canal é assim, 2 canais é assim, 3 canais é assim, 4 é assim, e assim a gente vai aumentando a boca do funil. Então, o primeiro canal que eu trago é o social selling. É a gente fazer essa venda ou busca ativa desse cliente. Então, o que é o social selling? É você usar o Instagram e o LinkedIn para criar novos relacionamentos todos os dias. E aqui a gente precisa entender uma coisa. Lembra dos níveis de consciência? A prospecção que a gente vai fazer, que a gente vai iniciar via social selling, não é venda. Prospecção é diferente de venda.
Prospecção é a gente criar uma abertura, é a gente criar uma conexão. É como treinar um músculo. Quanto mais você repete, mais forte ele fica, tá? A gente está fazendo uma jornada de dailies ali na empresa, onde o nosso objetivo é fortalecer e deixar maior esse músculo do relacionamento. Então, como que a gente vai fazer isso? Você vai ou no seu perfil, ou no perfil de concorrentes que falem sobre a mesma coisa que você, ou que ofereçam imóveis também, ou que ofereçam os mesmos projetos que você, e aí você vai olhar lá, quem que curtiu o post? O meu post. Ou quem que curtiu o post do fulano que publicou sobre o projeto do Opus também. Entende? Você busca essas pessoas, vai lá no perfil dela, segue ela, curte as postagens dela, comenta em uma ou duas postagens dela e envia um direct. Certo? Envia um direct como? Como aquilo que eu coloquei aqui em cima. Oi, Bernadette, eu vi que você curtiu o post do projeto tal. Posso te mandar mais detalhes? Temos condições bem interessantes para investidores. É dessa forma, tá? Mas a gente gera esse contexto, busca alguém que curtiu esse post. Outra forma que a gente pode fazer isso, você pode ir em locais específicos do bairro. Eu vou dar um exemplo do que eu fazia aqui em Jurerê Internacional, tá? Eu ia na localização dos beach clubs aqui de Jurerê, eu buscava pessoas que fizeram posts na localização dos beach clubs, olhava aquelas pessoas e fazia exatamente isso. Eu seguia ela, eu curtia as postagens dela, eu comentava e eu enviava um direct. Por que que eu fazia isso? Porque eu entendia que a pessoa que estava aqui no bairro, que estava frequentando esse local, ela é um potencial cliente para o meu projeto. Entende? Então, busca esses frequentadores do bairro onde o projeto vai ser instalado. No LinkedIn, conecte com o perfil de investidor. Manda também esse tipo de mensagem de abertura, esse tipo de mensagem de prospecção. Faz sentido? Então, um script prático aqui para esse primeiro contato via social selling. Exatamente aquele que estava lá em cima. Oi, Bernadette, eu vi que você curtiu o nosso post do projeto aqui na Agronômica. Posso te mandar mais detalhes? É isso. E aí, se a gente criar uma rotina, quem aí faz academia? Olha aí, coisa boa. Lá na academia, Bernadette, você tem que fazer umas séries, não tem? Ah, o cara lá, o personal fala, faz 5 séries desse exercício aqui. Faz 10 séries desse exercício aqui. Aqui é a mesma coisa. A gente precisa ter uma rotina e fazer as séries diariamente. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, e criar um checklist. Eu até amanhã eu vou subir lá na plataforma da EVC um playbook de vendas e um checklist dessas ações aqui. Então, você pode imprimir e você vai anotando dia após dia. Por exemplo, hoje eu já mandei 5 direct no Instagram. Beleza, já tiquei lá. Só que 5 direct no Instagram por dia é um nível baixo. Ou seja, é uma quantidade baixa na minha série. Então, eu vou ter que trabalhar muito aqui, ó, para eu poder crescer o meu músculo. Então, quanto maior a série eu fizer, mais rápido aqui o meu músculo vai ficar consistente e maior. Então, se eu fizer uma série, ou se eu mandar 5 direct no dia, eu estou considerando aqui que é um nível baixo. Se eu mandar 10 directs por dia, eu estou considerando que é um nível médio. Se eu mandar 20 directs ou mais por dia, já é um nível alto. Já está num nível de alta performance. Tá bom? Faz sentido para vocês a gente fazer isso, essa prospecção ativa? Porque assim, ó,
Muitas vezes a gente está investindo no tráfego, colocando dinheiro e colocando dinheiro, a gente não sabe nem para onde está indo esse capital. E eu sei porque a gente investe também nisso. Mas aqui, fazendo isso, você vai ter um lead muito mais qualificado. Porque esse lead que você está investindo apenas tempo, não está colocando dinheiro, apenas o teu tempo. E vou te falar, para você mandar 5 ou 10 ou 20 direct por dia, é muito rápido. Eu estava falando para o time hoje, é rápido demais para fazer isso, tá? Gasta pouquíssimo tempo. E você tem um lead muito mais qualificado. Eu vou dar um exemplo. Se eu quero vender uns terrenos de um loteamento lá em Rancho Queimado, o que eu vou fazer? Eu vou no Instagram, vou buscar pessoas que estavam neste final de semana ou no passado, lá em Rancho Queimado, que estavam na praça, curtindo aquela região central ali de Rancho Queimado, e vou prospectar elas. E vou abordar elas com uma mensagem consultiva assim, e gerando esse contexto. Olha, eu vi que você estava final de semana em Rancho Queimado, lá na praça, em tal local, tal restaurante. Entende? Já gera uma conexão ali. E aí eu tenho oportunidade de terreno em Rancho Queimado com condições imperdíveis. Você quer conhecer? E aí você cria uma abertura. Entende? Então tá, vamos lá. Segundo canal, funil invisível. E aqui, não sei se vocês já conhecem, mas a gente tem o ManyChat, que é uma plataforma. Tem uma... Dá para usar ela gratuita, mas tem também uma versão a mais que você paga um valor por mês. Então, o que é o funil invisível via ManyChat? É quando você começa a criar automações de quando alguém passa a te seguir, você já envia uma mensagem automática para ele. E uma mensagem automática consultiva, não de venda. Ok? Então, a pessoa ela entra em um funil de qualificação sem ela perceber. Então, tem 10 vezes mais taxa de resposta que mensagem fria. Por quê? Porque essa pessoa, ela sabe. Eu acabei de seguir a Bernadette já me mandou uma mensagem. E essa mensagem, ela já pode ser consultiva, perguntando alguma coisa do tipo, olha, eu vi que você acabou de me seguir, e eu trabalho com investimento imobiliário. Se você estiver buscando alguma coisa, eu posso te apresentar algumas opções. E ali você já qualifica essa pessoa que começou a te seguir. Faz sentido? Ó, aqui tem como fazer, ó. Então, configure o ManyChat para novo seguidor. Esse novo seguidor que começou a seguir a Bernadette, ele vai receber um direct automático, nesse tom. Olá, obrigado por seguir. Você tem interesse em investimentos imobiliários ou está pensando em morar em Florianópolis? Então, você já qualifica ele e, dependendo da mensagem ou da resposta que ele te der, você convida ele para uma lista VIP de algum lançamento. Mesmo que não tenha lançamento, você diz para ele que vai acrescentar ele numa lista VIP. Entende? Ele já se sentiu aqui importante de estar entrando numa lista VIP da Bernadette. Então, a dica de ouro aqui, ó, configure também automação para quem comenta nos seus posts. Lembra que eu falei a gente fazer o social selling? E o ManyChat também faz isso para quem comenta nos seus posts. O comentário ele já ativa uma mensagem personalizada com quem interagiu com você no teu conteúdo. Entende? Por mais que eu tentei fazer isso para os comentários e acabou não dando muito certo. Acaba que as conversas saem do contexto. Eu estou utilizando aqui só para pessoas que começam a me seguir. Eu estou utilizando o ManyChat, ele já manda uma mensagem automática. Se vocês quiserem ver depois, deixa de me seguir e começa a me seguir de volta, que vocês vão receber uma mensagem automática. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. E aí, outra coisa, você precisa ter o teu perfil ali bem arrumadinho, né? Para as pessoas que estão chegando no teu perfil já saberem o que você faz, você já tem uma bio muito clara, você tem posts atualizados, você tem destaque ali com prova social, de repente, de algum cliente que você vendeu,
Isso é muito importante, tá bom? Terceiro canal é aquilo que eu falei lá no começo. São as indicações estruturadas. E aqui é o canal mais barato que existe. Então, o que, que é isso? É a gente transformar cada cliente atendido, e eu não estou falando aqui de cliente que fechou venda, eu estou falando de cliente atendido e um promotor ativo do seu trabalho. Porque lembra que eu falei lá no começo, você não fica refém de indicação. Você gera essa indicação. Você pede essa indicação. Essa indicação já não acontece mais por acaso. Ela acontece quando você pede de forma sistemática e cria um programa estruturado disso. Por exemplo, se você utiliza um CRM, você pode criar lá. Enquanto esse lead chegar em determinado processo da venda, ou seja, quando ele chegar em determinado ponto do funil, você pede uma indicação para ele. Olha, eu sei aqui que a gente está trabalhando aqui o projeto tal, e quem sabe você conhece aí algumas pessoas, tem alguns amigos ou alguns familiares que também possam ter interesse aqui no projeto tal. Entendeu? Não precisa a gente esperar fechar a venda, esperar fechar contrato e esperar o cliente pagar para a gente pedir indicação. A gente pode pedir durante o processo. Assim, a gente abre muito mais esse nosso funil para as indicações que chegam. Então, como que você vai fazer isso? Após enviar o material, é aqui exatamente aquilo que eu falei. Bernadette, você conhece alguém que também estaria buscando investimento como esse? Um amigo, um colega ou um familiar que tem esse perfil de investidor? Após o fechamento, a gente tem que sempre pedir. O cliente que está satisfeito com o nosso trabalho, ele quer sempre nos ajudar. Mas eu defendo aqui a ideia de que a gente tem que pedir durante o processo, mesmo quando a venda ainda não aconteceu, tá? E esse lead, esse cliente, ele é o mais barato que existe. Então, você pode criar uma cadência. Pode fazer assim, 3 dias após a visita, ou 3 dias após o primeiro contato, a primeira mensagem, mandar uma mensagem de agradecimento e mais um pedido de indicação. Um cliente satisfeito pode trazer 3 indicações. Indicação é a venda mais barata que existe. Então, isso pode estar também, pode não, deve estar no nosso checklist diário. Pedido de indicação. No mínimo, uma por dia a gente tem que pedir. Porque imagina só, se você pede uma indicação por dia e você recebe duas indicações desse mesmo cliente. O quanto que vai aumentar a sua entrada de potenciais clientes, de potenciais oportunidades de venda. Se você tiver todos os dias clientes entrando através desse canal de aquisição, que é a indicação. Aqui é um ponto muito importante. É essencial para nós fazermos isso. Tá? Então, esse é o terceiro canal de aquisição. A gente já falou sobre 3. Falamos do social selling, é a gente atuar ativamente nas pessoas que curtiram os nossos posts e também nas pessoas que curtiram posts dos concorrentes, ou melhor, de outros corretores, a gente pode atuar também neles. O segundo canal é a gente ativar uma automação para as pessoas que começam a nos seguir e já ali gerar uma conexão de forma automática e qualificar ele para ver se ele é um potencial cliente ou não. O terceiro canal é o canal da indicação. É a gente pedir indicação durante o processo de atendimento, não só depois da venda feita, tá? O quarto canal é o canal mais comum que tem hoje em dia, que é o tráfego pago, né? Do Instagram, da Meta, do Google. E ele é um acelerador, sim, com certeza. Mas ele não é a base. Ou melhor, ele não deve ser a base, tá? Ele deve ser um acelerador. Então, o que, que é o tráfego pago? É você pagar para aparecer para o público certo.
seja por localização, seja por renda, seja por comportamento ou seja por interesse. Quando o tráfego bem configurado, ele gera leads qualificados com o perfil exato dos seus 4 tipos de cliente. Então, isso é um baita canal de aquisição, tá? Mas o que que eu defendo aqui? Que ele não pode ser o seu único canal de aquisição, tá? Porque esse daqui é o mais caro que tem. E cada vez ele fica mais caro, tá? E nem sempre vem leads qualificados. Vem muito curioso também. Então, como que você vai usar o tráfego pago? Né? Normalmente a gente utiliza alguém aí que faz gestão do tráfego e essa agência ou esse profissional, ele define lá o seu avatar, ele define o público-alvo, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, e cria criativos com gatilho de oportunidades. Ah, imóvel a preço de custo na agronômica, últimas unidades, né? E aí você vai testando, você vai fazendo ali um investimento diário antes de você escalar. Primeiro você acerta o anúncio e depois você escala o anúncio, tá? Mas atenção, o tráfego pago, ele é um acelerador. Eu defendo que ele não deve ser a base da tua entrada de clientes potenciais. Depender só dele é perigoso, porque o custo por lead sobe a cada dia, e com isso a tua margem cai. Então você deve usar sim o tráfego pago, mas é para ampliar os teus canais, nunca para substituí-los. Então aqui tem uma outra regra para esse cara que está entrando do tráfego pago, que está entrando do tráfego, tá? Você precisa responder ele o mais rápido possível, de preferência nos primeiros 5 minutos, porque eu acredito que o primeiro que responde esse cliente ganha ele. Tem muitas vezes que a gente está fazendo o tráfego e a gente vai responder esse lead só depois de 1 dia ou de 2 dias. Com isso, a gente já perdeu o cliente. Ele já clicou em outro anúncio que já foi respondido pela outra pessoa, a outra pessoa já mandou as oportunidades e quem sabe até já fechou o negócio com o cara. E a gente nem respondeu ele ainda. Tá? Então, cuidado. Se a gente vai gerar tráfego pago, a gente precisa se organizar para poder atender ele o mais rápido possível. E a gente estava falando isso sobre isso hoje à tarde também. O quinto canal que eu defendo muito também, que dá resultado, é o tal do e-mail marketing. Eu sei que tem muita gente que fala que, mas quase ninguém abre mais e-mail hoje em dia e tudo mais. Mas ele acaba sendo um canal que trabalha enquanto a gente dorme. E você fica nutrindo aquele cliente. Por mais que tenha uma taxa de abertura de e-mail baixíssima, mas aqui a gente está falando de somar os canais. Então, a gente tem, pode ser, e eu concordo que o e-mail marketing tem uma taxa de abertura baixíssima, mas para mim não importa. Importa é que algumas pessoas vão abrir e vão ver o material. Mandei para 1.000 pessoas, 20 abriram. Ok, vamos trabalhar com essas 20, tá? Eu defendo justamente isso. Então, o que que é o e-mail marketing? É uma sequência de e-mails que vai nutrindo esse cliente ao longo do tempo, aumentando o nível de consciência gradualmente. Lembra que eu falei do nível de consciência? Lá do conhecimento, depois da nutrição, depois de chamar a atenção dele e depois de ir para a conversão. Então, o lead que não está pronto hoje, ele pode fechar daqui 30, daqui 60 ou daqui 90 dias, se você estiver presente na vida dele. Se você estiver nutrindo ele ao decorrer do tempo. Então, eu gosto desse canal também, que é o e-mail marketing, tá? Porque quando você gera tráfego, quando você cria tráfego, você acaba, muitas vezes, ou você utiliza, ou você leva esse lead direto para o WhatsApp,
ou você faz um formulário, e nesse formulário você capta as informações dele, seja e-mail, ou seja telefone, seja nome, enfim. E com esse e-mail, você cria a tua lista de e-mails e vai nutrindo ele à medida do tempo. Ao invés de você ir mandando follow-up pelo Instagram, pelo WhatsApp, você vai nutrindo ele também aqui pelo e-mail marketing. Então, você pode criar, por exemplo, uma newsletter quinzenal, só de nutrição. O que está acontecendo no mercado imobiliário de Florianópolis? E isso vai posicionando você como autoridade no assunto e mantém aquele lead aquecido ali, entende? E gera uma abertura para abordagem consultiva. Então, 80% das vendas fecham somente após o quinto contato, o quinto follow-up. E o e-mail marketing, ele garante essa presença de forma automática. Então, aqui a gente está fazendo múltiplos canais, cada um com a sua força, que no final a gente tem uma grande força. E eu sei que é difícil colocar em prática tudo isso ao mesmo tempo, tá? Mas o que seria interessante? Que a gente conseguisse fazer. Quanto mais canais de aquisição a gente tiver rodando ao mesmo tempo, mais cliente potencial vai entrar para nós. É isso que a gente precisa entender. Faz sentido? E o sexto canal é o canal orgânico, conteúdo orgânico, criação de conteúdo orgânico, que é desse conteúdo orgânico que a gente vai fazer o primeiro canal, que é o canal Social Selling. Lembra? A gente vai pegar as pessoas que curtiram aqui nesse canal. Então, a gente vai criar conteúdos orgânicos que geram autoridade para o nosso trabalho, e aqui a gente está falando de um canal de longo prazo, porque as pessoas começam a nos seguir, começam a ver o conteúdo que a gente está gerando, e a longo prazo a gente vai criando uma frequência de passagens na frente dessa pessoa, que a gente se torna para essa pessoa alguém influente, alguém que tem autoridade, entende? Então, como que você vai fazer isso? Você vai produzir conteúdo sobre o mercado imobiliário, sobre oportunidades e sobre algumas regiões. Quando você fala sobre o que você domina, as pessoas te percebem como referência. Vou dar um exemplo meu. Eu falo muito sobre empreendimentos a preço de custo em SPE. Muita gente me coloca numa posição de referência nesse assunto, mesmo não me conhecendo. Por que isso, Paulo? Porque eu estou criando muito conteúdo sobre isso. Esse é um canal de longo prazo. As pessoas, por muito me ver falando sobre isso, na cabeça dela, eu já sou uma autoridade e referência nesse assunto. E quando elas pensam em fazer alguma coisa em SPE a preço de custo, ou investir num projeto a preço de custo, ou elas querem, por algum motivo, fazer o próprio projeto delas nesse modelo, em quem que elas vão pensar? Vão pensar no Paulo. Por quê? Porque eu, ao longo do tempo, criei uma autoridade e isso me fez tornar uma referência no assunto. Então, como que você vai fazer isso? Você vai criar posts de valor. Então, o que eu faço? Eu crio muito conteúdo sobre empreendimento a preço de custo. Eu crio conteúdo sobre os resultados que isso trouxe para investidor X. Eu crio conteúdo sobre qual a multiplicação de patrimônio do cliente Y. E isso faz com que eu vire referência nesse assunto. E você vai fazer isso sobre os projetos. Você vai criar post de valor, por exemplo, por que a Agronômica valoriza mais que outros bairros? Isso é criar conteúdo sobre o mercado imobiliário, e quem vê isso vai pensar, poxa, a Bernadette, ela falou tal coisa sobre o bairro, sobre a valorização, ela entende do assunto. Ela entende do assunto. Você pode criar
bastidores do projeto, você pode criar visita lá na obra, você pode criar stories diários falando sobre o mercado imobiliário, falando sobre dicas de investimentos, falando sobre o seu dia a dia, porque aqui a regra é, quem não aparece, some. Eu costumo dizer que o mais conhecido vence o melhor. Porque o que que adianta, ou melhor, o que que vale 1 quilo de ouro lá no meio do mar, onde está escondido e ninguém tem acesso? Vale o quê? Não vale nada. Está lá, escondido. Entende? Até ele aparecer, ele não vale nada. Então, a gente precisa sempre aparecer. Então, aqui, a dica de ouro aqui, foque em dúvidas reais do cliente. Uma dúvida constante aqui dos clientes é, como funciona o mercado a preço de custo? Vale a pena comprar na planta? Por exemplo, como que a House gerencia o meu imóvel depois de pronto? Então, você pode criar conteúdos que são dúvidas das pessoas, que são dúvidas dos clientes e que vai gerar confiança em você. E confiança gera venda. Normalmente o cliente ele compra da pessoa que ele mais confia, tá? E isso aqui também vai estar no checklist, porque você precisa fazer post todos os dias e você precisa fazer stories todos os dias. Quem é que está fazendo post e stories todos os dias? E não tem essa coisa de vergonha, não. A gente não pode ter esse tipo de coisa. Quem tem vergonha está vibrando numa frequência muito baixa. E a frequência da prosperidade não é baixa. A frequência da prosperidade é lá em cima. Então a gente tem que parar de vibrar na frequência baixa e vibrar na frequência bem alta. Então é aquilo que eu falei, quanto maior a boca do funil, mais lead, mais cliente potencial vai estar entrando para nós dia após dia. Se a gente tem só um canal de aquisição, se a gente trabalha só com o tráfego, a gente tem um risco alto, porque a gente depende de um único canal. Se a gente já tiver 3 canais, por exemplo, social selling, mais um portal imobiliário, mais a gente trabalha sempre com pedido de indicação. A gente já começa a melhorar, a gente já fica ali no médio. E se a gente começa a trabalhar com 6 canais ou mais, a gente começa a ter uma possibilidade, a probabilidade de entrar cliente todos os dias é muito maior. É muito maior. Então, quanto mais canais, mais previsibilidade de entrada de leads a gente tem e, consequentemente, mais vendas a gente vai fechar. Exemplo, se a gente quiser jogar uma bola de basquete na cesta e a gente não tem muita intimidade com isso, a gente vai jogar uma vez e vai errar, vai jogar a segunda vez e vai errar. Quanto mais bolas eu arremessar, mais chances eu tenho de acertar. Então, aqui é praticamente a mesma coisa. Quanto mais canais eu tiver, mais chance de entrada de lead eu tenho, mais chance de fechar a venda, consequentemente, eu tenho. Tá? Então, a gente pode criar com isso um checklist diário para todos os canais. Todo dia a gente fazer um pouquinho de cada um. E poucos minutos por canal a gente consegue resolver esse checklist, tá? Então, aqui, amanhã eu vou colocar na plataforma, no módulo de ferramentas, o playbook de vendas que eu vou disponibilizar para vocês com alguns scripts e também esse checklist que você pode imprimir e você vai riscando todos os dias. Ah, hoje eu fiquei no nível baixo, eu mandei 5 directs. Segunda-feira ou quarta-feira eu fiquei no nível baixo. E aí você vai medindo dia após dia o como você vai evoluindo nesse processo de prospecção ativa.
E o legal é que a gente faça, quanto mais a gente fizer, mais a gente vai ficar fera nisso e mais lead vai entrar. É como eu falei, a questão da academia. Quanto mais frequência a gente for lá, quanto mais séries a gente fizer, mais rápido o nosso músculo vai crescer, não é mesmo? Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Então, eu criei aqui esses 3 níveis justamente para a gente se forçar a ficar no alto nível. Então, trabalhar os seis canais diariamente, seja o social selling, seja o funil invisível do ManyChat, se vocês quiserem criar, é bem interessante. O funil de indicações, o canal de aquisição de indicações, pelo menos uma indicação pedida por dia. O canal de tráfego pago, que seja um investimento mínimo, tá? De R$ 6 por dia. A gente colocar também esse canal de aquisição para rodar. O canal de e-mail marketing, e para quem não tem plataforma de e-mail marketing, o e-mail pode ser enviado manualmente também. Porque você criar uma copy de e-mail consultiva ou de nutrição desse lead e você enviar para 15 pessoas manualmente todos os dias, é muito rápido de fazer. É muito rápido de fazer, tá? Para quem não tem plataforma de envio de e-mail marketing, 15 e-mails é rapidinho. E a gente criar conteúdo orgânico todos os dias também, seja postagem ou seja story. Tá bom? Então, o resumo: o corretor que espera cliente fica parado. O corretor que cria movimento, ele constrói uma carreira de longo prazo. Concordam? Então, a gente falou sobre 6 funis aqui. Social Selling, o funil invisível, que é o ManyChat, o canal 3, que é o canal de indicações, o canal 4, que é o tráfego pago, o canal 5, que é o e-mail marketing, mesmo que seja manualmente, e o canal 6, que é o conteúdo orgânico, todos os dias. Então, aqui, 6 canais que você fazendo isso diariamente, você vai perceber que aí vai começar a acontecer, sabe o quê? Do nada vai entrar cliente. Do nada vai começar a entrar vários clientes para você. Mas por quê? Porque você construiu isso, você construiu essa rotina, você começou a fazer prospecção ativa. Sabe o que eu criei? Algo que eu criei? Em todos os nossos terrenos onde a gente está construindo, eu coloquei na frente do tapume um QR Code que leva o cliente para o nosso site, tá? Em todos os nossos terrenos, os nossos tapumes tem isso. Sabe o que acontece agora? Do nada, aparece gente me chamando aqui querendo o projeto. Ou seja, eu criei ali um canal de aquisição que atrai muitos clientes. A pessoa acessa o QR Code, ela vai até o site, ela gosta do projeto e ela entra em contato. Sabe o que eu encontrei aqui numa sorveteria aqui de Jurerê? Nas mesas da sorveteria, uma corretora aqui do bairro, ela colou um adesivo. Logicamente, ela deve ter pedido permissão ou fez uma parceria com a sorveteria e eles permitiram ela colocar um adesivo ali com os dados dela e ela se apresentando como corretora imobiliária. Ou seja, todas as pessoas que estão indo lá na sorveteria estão sentando na mesa e estão conhecendo a corretora. Quem quer comprar um imóvel vai fazer o quê? Vai escanear ali o QR Code e vai entrar em contato com ela. Então, são várias formas que a gente pode criar com novos canais de aquisição. E aquilo que eu falei, quanto mais canais de aquisição a gente criar, mais clientes vão estar entrando para nós, mais previsibilidade a gente vai ter e, consequentemente, mais vendas a gente vai ter. Faz sentido? Então, não vamos ser o corretor que fica parado esperando. Vamos ser, sim,
o corretor que cria movimento todos os dias e constrói uma carreira de longo prazo. Ok? Alguma dúvida? Eu gosto de fazer as nossas aulas em 1 hora, já é 8h10. Vamos fazer o seguinte, se alguém de vocês tiver alguma dúvida, manda para mim no privado, que eu respondo, tá? Para a gente finalizar aqui a aula já. Essa aula, juntamente com o playbook de vendas e o checklist, eu vou colocar lá dentro da plataforma, para vocês terem acesso. Imprimir esse checklist e ir fazendo dia após dia. Tá bom? Combinado? E essa aula também, ela vai ficar gravada lá na plataforma, no módulo de aulas online. Perfeito? Ô, Paulo, Oi. só vendo o pessoal que ainda aqui de Floripa, que ainda não esteve lá na EVC para pegar o caderno do corretor visionário, né? O caderno está Sim. lá esperando pelos nossos corretores. Vamos passar Ó, lá para pegar o caderno. ouviram, né? Vocês que estão já, vocês que são alunos da escola, vocês têm, olha ali, ó, o Ed não está mostrando. O caderno de vocês está lá na empresa para vocês pegarem, porque esse caderno, ele te ajuda muito a organizar o teu dia a dia. E agora, junto com esse checklist que a gente vai colocar, da tua rotina diária, ele te ajuda muito para fazer esse acompanhamento dia após dia. Pessoal, boa noite, quero liberar vocês, e se alguém ficou com alguma dúvida, manda para mim no privado que eu respondo. Beleza? Até a próxima aula. Vou criar uma baita de uma aula para a próxima, hein? Aguardem. Até mais.